Já imaginou como seria a sua semana se você pudesse organizá-la de forma simples, eficaz e ainda ter tempo para as coisas que você gosta? Meu nome é Tamires de Oliveira, eu sou psicóloga e hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas para você organizar a sua rotina de forma que faça sentido para você. E hoje eu vou compartilhar com você dicas práticas que vão transformar a bagunça da sua rotina em uma semana mais produtiva e satisfatória. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço para você se inscrever, ativar os sininhos para que você fique por dentro de todos os conteúdos que vão ter aqui neste canal. As dicas que eu vou compartilhar aqui hoje servem para você que trabalha CLT ou autônomo, ou que trabalha em casa, ou então que não trabalha, mas tem diversas tarefas no dia a dia para cumprir e talvez você não esteja sabendo como organizá-las de maneira eficaz, para evitar procrastinação, para evitar acúmulo de tarefas e também para diminuir um pouco a sua ansiedade. Deixa eu te falar uma coisinha. Todas as dicas que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui são simples e aplicáveis, nada de outro mundo, ok? Então vem comigo para você aprender de uma vez por todas a como organizar uma rotina que faça sentido para você. O primeiro passo é definir os seus objetivos. Quais tarefas você quer realizar essa semana ou nesse mês? Como que você pode fazer para cumprir essas tarefas? Qual o nível de importância dessas tarefas, desses objetivos que você quer ter nessa semana ou nesse mês? O que funciona para mim é organizar a minha rotina num período de uma semana. Então eu separo um dia e visualizo a minha semana com a minha agenda, com os meus compromissos profissionais e com as tarefas que eu quero fazer de casa ou as tarefas pessoais. E daí eu divido essas tarefas em metas gerenciáveis. A segunda dica é: tenha um local fixo para você organizar o seu dia a dia. Eu, por exemplo, uso o próprio Notas do celular e separo por dia as tarefas que eu quero fazer. E eu combino junto com a minha agenda profissional. Escolha então qual a ferramenta mais adequada para você. Você pode utilizar planner, bloco de notas, um calendário ou uma folha de papel e você mesmo desenha o seu planner de acordo com as suas necessidades e o seu desejo. O importante não é qual ferramenta utilizar, mas sim ter uma ferramenta que combine com você e que dê conta de todas as suas necessidades. Na grande maioria, nós somos seres visuais. Precisamos ter as nossas tarefas visíveis para que a gente não se esqueça de cumpri-las. Então, identifique qual ferramenta é mais fácil para você, no papel ou no digital. As ferramentas que eu indico são o bloco de notas do celular, o Google Agenda ou um planner ou agenda física. E aí, organize, passe para essa ferramenta as tarefas que você precisa fazer. A minha terceira dica é: priorize as suas tarefas. Identifique qual é a prioridade, qual é a importância ou a urgência daquela tarefa. E aí sim, você vai organizar por ordem de urgência, por ordem de prioridade. Se for uma tarefa muito grande, você pode usar o método de fatias, que é basicamente você dividir essa tarefa por partes, por eventos. Uma das coisas que mais nos traz ansiedade e procrastinação é quando nós precisamos realizar uma tarefa muito grande ou complexa. Nós imediatamente tentamos realizar essa tarefa por completo e muitas vezes nos frustramos ou então entramos em um ciclo de procrastinação e ansiedade por não conseguir completar aquela tarefa. A melhor coisa que você pode fazer é dividir essa tarefa em etapas. Você pode dividir em tarefas menores, médias, maiores ou por tempo. De quanto tempo essa tarefa precisa? Talvez começar pelas tarefas que demandam menos tempo e assim aumentando, ou fazer ao contrário. Eliminar as tarefas que demandam mais tempo da sua atenção, do seu foco, para as que precisam de menos tempo. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é que nós estamos sempre muito focados no plano geral. E aí que entra a ansiedade, a frustração e a procrastinação. A maioria das nossas tarefas e compromissos são uma construção. Então nós não realizamos elas de uma vez por todas. Vou dar um exemplo básico. Se você precisa fazer uma planilha para o seu trabalho, você precisa primeiro coletar as informações, separá-las por categorias para depois montar a planilha. Às vezes você vai precisar de resultados, de medidas, fazer um gráfico e aí juntar tudo isso em um portfólio ou em uma apresentação. Então a gente sempre foca na apresentação, naquele portfólio pronto.
Mas antes dele ficar pronto, a gente precisa dividi-lo em tarefas menores. Sua tarefa é um bolo, mas para a gente comer esse bolo por completo, a gente precisa cortar ele em fatias. Então divide a sua tarefa em fatias e comece a fazer partes por partes. Se você deseja ter uma semana mais organizada e produtiva, você precisa estabelecer uma rotina com horários de início, meio e fim. Então você precisa ter horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer as suas refeições e mais do que isso, você precisa respeitar esses horários. A rotina vai te dar um norte do que você precisa fazer. Obviamente, acontecem alguns imprevistos que tiram a gente da rotina e nós precisamos ser flexíveis e adaptáveis a esses imprevistos. Mas quando a gente já tem uma rotina estruturada, é mais fácil a gente fugir um pouquinho dela para dar conta daquele imprevisto. Deu conta do imprevisto? Retorna à sua rotina. A rotina estruturada também vai te ajudar muito a incluir tarefas novas, como por exemplo, uma atividade física, um café com as amigas ou alguma atividade de autocuidado. Vale lembrar que ter uma atividade de autocuidado também é necessária para que você consiga manter uma rotina saudável e uma rotina que faça sentido aos seus valores. E já pensando na questão flexibilidade, o bom de você organizar a sua rotina semanal te permite revisar algumas tarefas que talvez não façam mais sentido ou que precisam um pouco mais de tempo ou que precisam ser executadas com maior frequência. Não tem como a gente ter uma rotina perfeita se a gente não testar as nossas tarefas, as nossas habilidades, o quanto tempo nós precisamos levar para fazer aquela tarefa. Tem muitas pessoas que me falam assim: Tami, eu até consigo visualizar o que eu preciso fazer, mas eu não tenho noção de quanto tempo eu preciso para executar aquela tarefa. Então, a minha dica anterior de dividir a sua tarefa em fatias pode te ajudar a contemplar melhor quanto tempo você precisa para executar aquela tarefa. Outra questão é justamente o tentar. Nós nunca saberemos de fato o que funciona para nós ou a quantidade de tempo que nós precisamos para concluir aquela tarefa se nós não tentarmos. Uma rotina organizada vai nos trazer mais direcionamento, vai contribuir para a nossa produtividade e organização, além de nos ajudar a diminuir a ansiedade. Quando nós já temos um plano traçado, mesmo que previamente, mesmo que de forma mais geral possível, isso nos ajuda a ter um pouco mais de foco. Ter um autoconhecimento daquilo que funciona para você também é essencial. Então você precisa saber, antes de mais nada, o que funciona para você, quais são as atividades que você quer incluir na sua rotina, quais são as ferramentas que vão te auxiliar nessa semana produtiva e colocar isso em prática. Como eu disse para vocês, eu gosto muito do bloco de notas. Por quê? Porque eu gosto de organizar as tarefas em etapas e também que eu possa dar um check, que eu possa ir lá e dar um confere. Isso para mim é muito satisfatório e recompensador. Você precisa identificar qual é a atividade satisfatória e recompensadora que funciona para você e aí se adaptar a isso. Você não precisa de grandes ferramentas, você não precisa de grandes planos. Você só precisa entender o que funciona para você, o básico, e colocar isso em prática. Eu tenho falado mais sobre esse assunto lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir, você me encontra no @tami_pc. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e compartilha comigo aqui nos comentários quais são as ferramentas que funcionam para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo e compartilhe com alguma pessoa que você sabe que precisa também manter a rotina organizada. Um beijo e até o próximo vídeo.